Ponte Preta 2-1 para cima do São Paulo em pleno Morumbi. E com isso, quem se complica é o Palmeiras. Vou comentar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Já separei aqui esse jogo do São Paulo, cara. Derrota por 2-1 contra a Ponte. Uma coisa que já vale se destacar também é que a Ponte faz uma grande campanha e o Palmeiras pode acabar sendo eliminado de forma que o Palmeiras não faz uma campanha ruim e acabou dando azar que está em um grupo onde a Ponte Preta e o São Bernardo estão fazendo duas das melhores campanhas do Campeonato Paulista. Então acaba que o Palmeiras provavelmente, aliás, vai ser eliminado não por incompetência, mas realmente por azar. E o São Paulo é peça fundamental nisso, né? Porque no último jogo arrancou um empate contra o Palmeiras e agora, nesse adversário direto do Palmeiras, vai lá e perde jogando em casa. Outra coisa que vale se destacar era a situação do gramado do Morumbi. O gramado estava horrível, né? Isso atrapalha bastante o espetáculo. Teve show esses dias e aí acabou atrapalhando o desempenho do jogo no geral. O São Paulo até chegou a sair vencendo com o gol do Calleri, numa assistência do Oscar. E vale destacar aqui no jogo contra o Palmeiras, tanto o Oscar, tanto o Lucas Moura vieram do banco, né, cara? Um São Paulo que foi numa postura muito mais defensiva, de prezar pela posse, não deixar o Palmeiras crescer tanto no jogo e deixou um jogo chato, por sinal. Eu tava vendo, inclusive, o Lucas Moura tava dando uma entrevista ontem mesmo, falando sobre isso, sobre o gramado sintético, que vem sendo um tema muito discutido, né, na atualidade. E ele falou, ele prefere até não jogar do que jogar em gramado sintético. Esse deve ter sido talvez um dos motivos para ele ter vindo do banco, justamente contra o Palmeiras, tanto ele quanto o Oscar. E aí a Ponte Preta vira um gol do Arthur na base da bola aérea e um gol do Everton Brito também numa assistência do Arthur. O Arthur, que eu vou até colocar aqui na escalação da Ponte, é um lateral, logicamente da Ponte Preta e lateral ex-Inter, né, cara? Ele jogou como esse ala esquerda, é uma Ponte Preta com uma formação com alguns jogadores conhecidos, né? A gente vê, por exemplo, no gol o Diogo Silva, goleiro ex-Vasco, por exemplo, ex-Ceará também, o Emerson, acho que é Emerson Santos, esse zagueiro. O Maguinho, ex-Goiás e estava no Atlético Goianiense. O Arthur, ex-Inter, que nem eu comentei. O Danilo Barcelos, jogou em todos os times de Minas praticamente. Jogou no América, jogou no Atlético, jogou no Vasco, jogou em várias equipes. Um lateral que tem uma bola parada muito boa. Mais à frente, o Jean Dias é o grande destaque do time. Ele que estava no Paysandu, surgiu muito bem no Caxias recentemente, tinha ido pro Inter, não jogou tanto e tá nessa Ponte Preta, né, cara? O técnico que é o Alberto Valentim vem fazendo um grande trabalho na Ponte, a Ponte que foi rebaixada para a Série C, né, cara? Então, mesmo estando na Série C, faz um paulista muito bom. De destaque do São Paulo, cara, é um São Paulo que o Zubeldia está sendo bastante contestado, né? Porque se a gente olha o retrospecto recente, é um São Paulo que jogando no Mané Garrincha teve dois jogos em sequência, onde era mandante, inclusive. E empata com a Inter de Limeira em 0-0 e empata em 3-3 com o Velo Clube. Dois tropeços, em seguida empata o jogo contra o Palmeiras também. E agora ainda perde para a Ponte Preta. Também tinha perdido o Sansão contra o Santos, né? Então, de fato, não é um momento bom do São Paulo. E é um São Paulo que do meio para frente tem grandes jogadores. Usou o seu trio de ataque com Oscar, Lucas Moura e Calheri. E ainda tinha o Luciano, né? O Ferreirinha, que é um cara que se discute muito para entrar no lugar do Luciano. Acabou nem jogando, né, cara? Não sei se tá machucado. Enfim, quase sempre o Ferreirinha tá machucado, infelizmente. Porque é muito bom jogador. Sobre as estatísticas do jogo, pra gente entender melhor também, o São Paulo deu 16 finalizações, só que só duas a gol, uma pontaria horripilante, muito ruim. A Ponte Preta 10 finalizações, sendo 4 a gol. Então, assim, o São Paulo finalizou praticamente o dobro que a Ponte e a Ponte chutou ao gol literalmente o dobro que o São Paulo. Então, assim, o São Paulo gerou até um certo volume de jogo, além das 16 finalizações, ainda teve 6 escanteios, mas chutes a gol apenas 2. Se você não acerta o gol, você não faz gol, né? Então, assim, é um São Paulo que até gerou volume de jogo, mas a pontaria muito ruim. E com isso a Ponte Preta conseguiu vencer por 2-1. Deixa eu colocar aqui na tabela para a gente conseguir entender melhor ainda a situação do Palmeiras, né? Que é um ponto muito
destacável sobre isso. E é curioso, né? Porque o São Paulo com 16 pontos, tendo um jogo a mais que o Palmeiras, inclusive, já tá garantido na próxima fase. E o Palmeiras, que tem 17 pontos, mesmo tendo ainda um jogo a menos, que vai jogar hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a tendência é que vença, jogando em casa. E se não vencer, já tá eliminado, não vai ter mais chance de passar, né? Virou um jogo de vida ou morte esse Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Então, assim, é um Palmeiras que, com um jogo a menos e um ponto a mais, tá à beira da eliminação em relação ao São Paulo, que já tá garantido na próxima fase. Então, acaba que um campeonato que é dividido em grupos tem essas fatalidades, e o Palmeiras acabou se dando mal. Se a gente analisar as campanhas, ó, São Bernardo e Ponte Preta 22 pontos. Cara, só estão atrás do Corinthians. Só estão atrás do Corinthians. O Corinthians tem a melhor campanha, logo em sequência o São Bernardo e a Ponte. A Ponte que é uma grande surpresa para mim, porque eu não vinha notando essa grande participação da Ponte no Paulista. O São Bernardo eu já vinha percebendo, faz realmente um grande Paulista, o Fabrício Daniel muito bem, o Léo Jabá muito bem, o Guilherme Queiroz, excelente atacante, já tinha vencido do Santos. O São Bernardo eu já conseguia imaginar que ia estar muito bem mesmo. Agora a Ponte Preta é uma surpresa para mim, e o que vale destacar é o sistema defensivo, né? Em 11 jogos sofreu apenas 6 gols, sendo só um do São Paulo nesse jogo. Dificílimo. E é um Palmeiras que deve vencer do Botafogo, com isso iria para 20 pontos. Ainda estaria 2 pontos atrás. Se a Ponte ou o São Bernardo, se os dois vencem, o Palmeiras está eliminado, né? Mesmo com o Palmeiras ganhando os dois jogos. E se os dois empatarem, cara? Se os dois empatarem, cara, vai ficar uma loucura. No final das contas, o Palmeiras tá com uma das melhores campanhas do Campeonato Paulista e mesmo assim a tendência é que não passe de fase, mesmo vencendo os dois últimos jogos. Coisas do Campeonato Paulista. O que vale destacar bastante é a campanha da Ponte Preta e do São Bernardo. E o foco principal aqui do vídeo, logicamente, é a Ponte, porque ontem venceu do São Paulo. Uma Ponte que mesmo na Série C conseguindo fazer um grande Campeonato Paulista. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Comenta aí se você acha que o Palmeiras vai conseguir ainda passar de fase ou se você acha que realmente complicou de vez essa passagem de fase logo no início do Campeonato Paulista. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!